皆さん、私たちの教会はどんな教会か、明るく楽しく元気よくね、皆さんここに来たならば必ず幸せになるという教会ですね。 E a nossa igreja, qual é a nossa característica? Uma igreja alegre, feliz e animada. E se você vem aqui, é membro dessa igreja, você tem a obrigação de ter esse estilo de vida. 私この前ちょっと感動的な話を聞いたんですよ。 E eu escutei uma história que me emocionou muito esses dias. ここに石原家の人たちが3人いますよね。レオナルド君だとかね。 Aqui, na nossa igreja tem a família Ishihara, que são 3 membros. ね、そしてね、聖司君がね、レオナルド君がこの前言ったんだけど、ね、ここにいることができて幸せです。なんでっていうのは広島に住んでたんですけど、彼 E ら aí o nosso irmão Leonardo fez assim, Leonardo. Ele Leonardo君ね。 contou uma história que 聖司君 tocou o meu coração. Ele disse assim: eu morava em Hiroshima. 毎週日曜日ね、家族で揃ってね、インターネットでこの礼拝見てたって言うんですよ。 E todos os domingos de manhã, nossa família, nós 3 nos reuníamos, nos sentávamos e assistíamos o culto pela internet desta igreja. 広島ですよ。 Lá em Hiroshima. で、いつか教会行こうねってみんなで言って。 E eles falavam um pro outro: um dia nós vamos visitar a Japan Gospel Church. そしてこの礼拝を今生で見れるってね。 E eles estão aqui conosco hoje ao vivo, são membros da nossa igreja. 皆さん素晴らしい Amém. ですね。この家族3人歓迎しましょう。 Vamos 皆さんね。 realmente aplaudir essa família maravilhosa que tem sido bênção na nossa igreja. ね、こうした素晴らしい、ね、出会いがあることを本当に神様に感謝します E。eu realmente sou grata a Deus porque Deus nos faz encontrar pessoas maravilhosas assim. で、今日はですね、皆さんちょっと本当にメッセージを何を話そうかといろいろと考えてる時、どうしてもこれを話さなければいけないという思いが私のうちにやってきたんですね。 E quando eu estava então me preparando para essa mensagem e eu perguntando ao Senhor: Senhor, o que devo falar? Eu senti fortemente no meu coração esse tema que eu quero compartilhar com você hoje. 今朝はマタイの福音書の9章16節17節を開きたいと思うんです。 Em Mateus 9, 16, 17. マタイの福音書の9章の16節17節です。 Mateus 9, 16, 17. マタイの福音書9章16節17節読みます。 Vamos ler. 誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。 Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. 一言お祈りします。 Vamos orar. 愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。 Deus maravilhoso, muito obrigada pela tua あ palavra. なたが私たちを教え導いてくださるからこそ、私たちは幸せになることができますので、感謝します。 E porque o Senhor tem nos direcionado e conduzido o nosso caminho, que nós temos encontrado a felicidade. 今日あなたの御心をまっすぐ生きることを教えてくださいますように。 Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã o que está diretamente no teu coração para o nosso coração. そしてあなたがどれほど素晴らしい方であることを、ここにいる皆、またビデオを見ている人全員がはっきりと知ることができますように。 E que todos que estão presentes nessa manhã recebam a tua unção, inclusive os que estão agora no Periscope, pela internet, pelo YouTube, acompanhando o nosso culto nessa 神の manhã. 聖霊の働きを信じます。 Nós cremos na unção do Espírito Santo visitando essas イエ pessoas. ス様の尊いお名前によって感謝を持って祈ります。 E nós oramos com toda gratidão e fé em nome de Jesus. アーメン。そしてまたこのビデオを見てくださっているね、ペリスコープだとか YouTube とかで見てくださっている一人一人に感謝したいと思います。皆さんに祝福がありますように。 E nós realmente queremos agradecer a tantas e tantas pessoas, centenas de pessoas que têm acessado os nossos cultos online. E agora muita gente está ao vivo pelo Periscope ou online assistindo nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja alcançado no país que você está agora e que a sua vida seja transformada. 今日は新しい人生には新しい皮袋をというタイトルを持って御言葉を皆さんと分かち合いたいと思い E ま eu す。 quero compartilhar com você a mensagem com o tema Vinhos Novos, Vinho Novo, Odres Novos. 皆さん、
新しい布切れで古い着物の継ぎをする。すなわち古い着物に穴が開いて、で、それを新しい着物で継ぐとどうなるでしょうか。 Quando nós temos uma roupa velha e que ela tem então buracos, que ela está totalmente gasta em um lugar do corpo e nós colocamos um pano novo para remendar o velho, o que acontece com essa roupa? ただ単純に格好悪くなるだけではなくて、着物、布、生地の強さが違うものですから、これ破れてしまうんです。 Não é só uma questão estética de que vai ficar muito feio de fato, mas é mais que isso, é que o pano velho já está apodrecido e ele vai ser rompido com a força do algodão novo. だからそんなことをするぐらいだったら最初からその布切れを当てない方がいいということです。 Então, se você não quer aumentar a rasgadura da roupa, é melhor então não colocar o remendo. そしてイエス様は新しいブドウ酒ということ、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことは誰もしないとそのようにおっしゃってるんで E すね。 Jesus estava dizendo então que nenhum vicultor experiente vai colocar vinho novo em odres velhos. でもこの中でどれほどワインが好きな人がいるかわからないですけど、皆さんワインの皮袋って見たことあります？ Eu não sei quantas pessoas aqui gostam de degustar um bom vinho, mas eu quero te perguntar, alguém aqui conhece um odre de vinho? O que é? ヤギの皮とかを使ってですね、なんかちょっと変なんですけど、そこに発酵する前のブドウの液体を入れるわけなんですね。 Era um recipiente feito de cabra. Cauá de cabra, disso daí de cabra. Era feito, ele era totalmente preparado, tinha um processo que era feito, né, pelos especialistas para que virasse um recipiente. それで発酵してくるとブドウの中でね、液体が発酵するとこのガスでですね、このパンパンになるわけなんですよ。 E aí quando o vinho era colocado dentro desse recipiente de couro animal, soltava um gás natural que fazia com que fermentasse o vinho e ficava totalmente esticado o couro. それでこのパンパンになってね、この伸びきった皮ですね、そしてブドウ酒を一回注ぎますよね。そしてさらにまたじゃあ新しいブドウ酒作ろうかということで、またブドウの汁を入れます。そしたら発酵の段階でこのパンパンになった皮は破れてしまうんです。 E aí quando o vicultor ele diz assim, eu já envelheci esse vinho, ele já deu gás, mas eu vou agora acrescentar um novo vinho. Se ele fizer isso, esse couro ele não vai suportar, ele vai explodir com a força da fermentação do novo vinho. イエス様が言いたかったことは、あなたが新しい命を受けるのであるならば、古い考え方、古い観念をそのままにしていてはいけないということだったんです。 O que Deus estava querendo dizer para os discípulos naquele momento é que se você quer o novo de Deus, você precisa abandonar as estruturas velhas, rotas, porque senão você vai ter uma colisão psicológica, espiritual e emocional. すなわち私は今までこうやって生きてきたし、私は今までこうやって考えてきたし、私は生まれつきこうだしという考え方をそのままにして、そして新しい神の言葉を受けるときに何が起きるか、破裂が起きるんです。 Isso significa que quando nós chegamos para o novo de Deus, para o reino de Deus, com a novidade de Deus, e nós insistimos nas nossas estruturas falidas, antigas, nos nossos maus hábitos, nas crenças erradas que temos, nós explodiremos, teremos um colapso no percurso da nossa história. いや、私はもともとこういう人間だからという古い皮袋が存在します。 E muitas vezes você diz assim, mas eu nasci assim, eu sempre fui assim. 私の家系はこういう家系だから仕方がないという A minha família foi toda assim, eu sou descendente, meu avô, bisavô, todo mundo era assim. 私は平均的な人間だというそのような皮袋も存在します。 Eu estou na média, eu sou normal como todo mundo é.
あるいはいつもそうだったけど私は何をやっても失敗するという皮袋があるんで Ou す。 talvez você pense assim, não, eu sou um derrotado mesmo, tudo que eu fiz foi derrotado, então não tem como mudar, eu sou um derrotado. 私は臆病だという皮袋があるんです。 Ah, eu sempre fui muito medroso, muito covarde, isso é o meu natural, tá na minha genética. 私は話すのが苦手だという皮袋があり Eu ます。 não sei conversar, eu não sou boa de comunicação, então eu estou sempre no fundo. いや私は生まれつき貧乏だという皮袋があるんです。 Ah, eu tenho o recipiente envelhecido de que eu sou pobre e eu vou morrer い pobre. や私は生まれつき病気がちだというそのような皮袋も存在するん Eu です。 tenho o recipiente envelhecido de que eu sou adoecido, eu nasci doente, eu vou sempre ser い fragilizado や na minha 私は saúde. 怒りっぽいだとか私は成功しないとかいろんな皮袋が存在するんです。 Ah, eu sou histérico, eu sou iracundo, eu sou colérico, eu sou nervoso. Esse é o meu recipiente empodrecido e 皆さ assim んイ vai エス様 estar. の例えというものはものすごく賢い例えなんです。 E esse exemplo, essa parábola de Jesus é uma parábola extremamente inteligente. 新しいブドウの液体を古い皮袋に入れる、すなわち皆さんブドウの液体、これブドウ酒というものは見ればわかるんですけど、これ血にそっくりなんですね。 E realmente quando ele está comparando e falando dessa parábola, ele coloca o vinho como algo novo. E se a gente observar bem o vinho, ele representa o sangue. Ele é da そし mesma て cor do 血 sangue. というもの、この血液というものは何を意味するか、命を意味するんです。 E o sangue, ele representa a vida na Bíblia. あなたが本当に新しい命を受けたいと思ったら、古い習慣というもの、あるいは古い観念、ものの考え方、コンセプト、それをそのままにしてはいけないよとイエス様はおっしゃったんです。 E a Bíblia está dizendo, se você quer receber a vida que vem pelo sangue, é necessário que crenças limitantes, que padrões errados, que padrões repetitivos que você traz de derrota e de fracasso, que sejam mudados no teu subconsciente. この中で多くの人たちがビデオを見ている人たちも含めて変わりたいとそのように願っているんです。 E eu creio firmemente que vocês que estão aqui, todos os internautas que estão nos vendo nessa hora, estão ouvindo essa mensagem porque querem mudar suas vidas, amém? 違う生き方をしたいとそのように願っている Eu んです tenho certeza que você está agora tirando esses minutos porque você deseja mudar a sua vida. そしてそういった人のところには必ず神の言葉が投げ込まれるようになってるんです E よ。 quando você conecta com essa veia da vida espiritual de mudança, o reino de Deus vem até você e te alcança. しかし多くの人たちはその神の言葉を聞きながら本当の命というものを味わうことがないんです。 Mas é uma coisa triste que a maioria das pessoas, mesmo escutando palavras de vida, elas não mudam suas vidas, elas estão no mesmo fracasso o ano なぜ passado. かそれは古い皮袋に新しいものを一生懸命入れようとしているからなんです。 Sabe por quê que elas não mudam suas vidas? Porque elas têm hábitos errados, crenças limitantes, padrões de limitações e elas repetem isso querendo colocar o novo de Deus no seu hábito そ errado. れで最初はいいんです。古い皮袋にブドウの液体を入れます。最初はいいんです。でも時間が経ってブドウの液体が発酵して膨らんでくると今度はその皮袋は破裂してブドウ酒がダメになってしまう。全部流れてしまって、そしてその皮袋も何の役にも立たなくなってしまう。 Inicialmente parece algo normal, parece algo simples. Ah, vamos acrescentar um pouquinho mais de vinho. Mas depois que ele começa a fermentar, depois que ele começa a mexer no nosso interior, não há como comportar essas mudanças, porque elas são vulcânicas e acaba acontecendo uma grande explosão e tudo se perde. 皆さんいいですか？ Sabe de uma coisa? 神様の命って大きくなるんですよ。 A vida de Deus, ela tem que crescer. 神様の命って動いてるんですよ。 A vida de Deus, ela se move. でも私たちがいつまでも古い皮袋のままでいるんだったら絶対に破裂してしまうんです。 Mas se nós estamos com a mesma crença do passado, com o mesmo padrão do passado, nós vamos explodir uma それ hora. どころか
もともとよりも悪くなってしまうんです。 Muito mais que isso, o que era ruim vai piorar na sua vida. だから皆さん多くの人たちがいろいろこれやってみようだとか、私はこういう生き方をするんだとか、そのように決意してはいるんですけど、残念ながら古い観念というものが自分に残っているから、途中で破裂してしまう、ダメになってしまう、何もうまくいってないじゃないか、全然効かないじゃないか、なんだとそのように言ってしまうんです。 E muitas pessoas pensam assim, lê um livro, vê um vídeo, faz um curso e fala, sim, agora eu vou mudar, agora eu entendi, agora eu vou fazer, vou acontecer. Mas aí passa alguns dias, a emoção passa e nada aconteceu, ele não agiu, ele não teve foco. E o que acontece? A vida volta ao normal e ele diz, de novo eu voltei ao zero, estaca zero, não consegui realizar nada. 今日は2016年の1月最後の日曜日であって、このメッセージを聞くこと、この2016年の最初、まだ最初です。このメッセージを聞くことは本当に大切であり、2016年に大きな影響を与えるんですよ。 E hoje nós estamos encerrando a série do ano de 2000, o quarto domingo de janeiro de 2016. E você que está ouvindo essa mensagem hoje, você ainda pode mudar o teu ano de 2016 tomando a decisão de hoje. あなたは古いものを捨てて新しいものを受け入れるべきなんです。 Você deve abandonar o velho e receber o novo. 皆さん、イエス様の時代にも古い観念、すなわち皮袋があったんです。 Na época de Jesus também havia muitos odres velhos, ou seja, havia crenças limitantes e padrões errados também. このマタイの福音書のさっき読んだ16章ですけど、9章の16節17節ですけど、その前、この話ってどこから始まるかというと14節から始まるんです。 E aí, Mateus 9, 16, 17 a gente leu, mas a gente vê essa história quando ela começou lá no versículo 14 e 15. で14節を見るとですね、ヨハネの弟子って誰かというとバプテスマのヨハネですよ。すなわちイエス様より先にミニストリーを始めたイエス様のいとこであるヨハネ、バプテスマのヨハネです。 E aqui está falando de João o Batista. Quem era João Batista? Ele era o primo de Jesus, o precursor do reino de Deus, do evangelho, e veio antes de Jesus anunciando a chegada do Messias. でそのバプテスマのヨハネもその弟子たちも厳格な生き方をしている、律法を守る、そしていつも断食、ごちそうを食べないようなそんな生活をしてたんです。 E João Batista, ele tinha uma vida puritana, uma vida limitada, uma vida extremamente religiosa e submissa aos padrões dos profetas da época, de muita renúncia, e só comia gafanhotos e mel. そしてパリサイ人と呼ばれる人たち、すなわち一般に宗教的に尊敬されるようなお偉いさんたちもいつも週に2日断食していたんです。 E eles tinham uma vida de jejum, e era um hábito que os mestres, que os líderes da época tinham de jejuar 2 vezes por semana. 今でもね、こういう人いたらすごいと思いませんか？その私は週に2日断食しています、私は週に3日断食していますとか、私は40日断食を2回したことがありますとか、そういう人になると、わ、すごいなと思いますよね。 Quando a gente vê assim, uma pessoa que fala, eu jejuo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu tiro periodicamente 40 dias para jejuar, e você pensa assim, uau. で、そういった弟子たちがね、ヨハネの弟子たちね、イエス様の弟子たちのところに行って、イエス様のところに来て言うんですよ。私たちとかパリサイ人だとかしょっちゅう断食してるんですけど、あなたとか弟子さんたちしないんですか？ E aí os religiosos padrões de carteirinha chegam para Jesus e dizem assim, nós jejuamos, nós protegemos a lei, e tu não jejua nem os teus discípulos? 今のクリスチャンでもそういうのあるんですよ。 E hoje no meio dos cristãos ainda tem muito isso. 今21日の断食期間ですと言ってね。 E aí, nós estamos agora na época de 21 dias de jejum. 今40日、私たちは40日断食してい você é ます。 21, eu estou nos 40. あなたたちはどれぐらい断食してま E すか？ você, quantos dias você está jejuando? 武藤牧師全然断食しないよ。 O Mutobokushi não está jejuando nada. それどころか肉ばっか食べてるってね。 Ele come muita carne. いや、それ真似しなくていいんですけど、皆さんそれはそれぞれの信仰でいいんですけど、
Mas é uma questão particular, で dependendo da そ fé de cada の時のイエス様の答えがそれだったんですよ。新しい布切れで古い着物の継ぎしないでしょ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れないでしょと。新しい観念が必要。あなた方は命が欲しいんだったら新しいものを用意しなければいけないんだと、そのように答えられたんです。 E então, nesse contexto, Jesus diz para eles: o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, nem um pano novo pode ser colocado para remendar uma roupa velha. Se vocês desejam o novo de Deus, vocês precisam lançar fora o velho da estrutura 皆さんいいです humana. か？バプテスマのヨハネもパリサイ人たちも何も奇跡は行わなかったんですよ。 E os fariseus, nem João Batista da época, nem os seus discípulos, nenhum deles realizaram milagres. それとは逆にしっかり食べたりワイン飲んだりするイエス様が死人をよみがえらせるような大きな奇跡を行ってたんです。 Mas Jesus e os seus discípulos que comiam, que degustavam uma ceia e que tomavam um bom vinho, realizavam milagres. イエス様はその頃の観念というものを全く破るような生き方をしていたんです。 E Jesus, ele então chegou dizendo para eles: essa estrutura que vocês têm devem ser totalmente mudada para que o novo venha. 型破りの人だったんです。 Jesus, ele revolucionava. すなわち安息日にやっちゃいけないこと、すなわちこれ麦取って食べようってね、取って食べるということ、麦を摘むということ、これ安息日、ユダヤ人から見たらこれはスキャンダルです。なんていうことをしてるのと。 E aí, se alguém colhesse espigas no dia de sábado, no período sabático, que era contra a lei se mover ou fazer qualquer coisa, Jesus chega lá e ele arranca a espiga e come naquele dia de sábado. Todos ficam escandalizados com で Jesus. パンを食べるとき手洗わないの？ E aí, Jesus, na hora de comer o pão, você não lava as mãos, Jesus? だから俺パリサイ人だから宗教学者から言ったらスキャンダルってって。 E aí os religiosos, os mestres fariseus e escribas ficaram todos だから escandalizados. 彼らは自分たちの皮袋を持ってイエス様を見ていたから、イエス様がそうであるにも律法に従っていないような生き方をしていながら、いや彼らの考えですよ、律法に従っていないようなきっちりとして生きていないにもかかわらずすっごい奇跡を行っている。じゃあ何なんだ、悪霊使ってる、悪霊の力を使ってるに違いないと、そのように言ったんですよ。 E eles então olhavam para Jesus com a sua cosmovisão, com o seu recipiente, a sua geografia, e eles entendiam: se não é do meu jeito, Jesus não pode realizar milagre. Então ele está realizando milagres com força de Beelzebub. 皆さん、今私たちが今このイエス様のメッセージから学ばなければいけないこと、とてつもなく大きな価値があるんですよ。 E realmente o que Jesus está falando aqui para nós é algo que tem um valor extremamente grande. すなわちイエス様の行い、イエス様の生き方というのは、その当時のお偉いさんから、宗教的に偉い人たちから見ると間違っていたんです。 Porque essa circunstância diante dos mestres, dos fariseus, dos doutores da época, era equivocada, era algo que não era possível para o reino de Deus. 今もね、宗教的にお偉い人たちってたくさんいるんですよ。 E agora, e aqui na nossa época, nós temos também muitos líderes religiosos, donos da ちょっ verdade. と聖書と違うんじゃないか。 Isso que você está ensinando não confere com a Bíblia. 私が学んだものとは違うな。 O que eu aprendi arqueologicamente, teologicamente, não confere. なんか異端っぽくないか。 Eu acho que você está um pouco, 異端、セイタじゃないか。 que você está um pouco herético. ちょっとおかしいんじゃないのか。 Acho que você está meio estranho, está meio fora. 私があなたを直してあげよう。 Venha estar comigo que eu vou corrigir você e te ensinar o certo. 今の時代、イエス様の時代もそうだったし、今の時代もたくさんいます。 Na época de Jesus tinha esse tipinho e hoje também tem esse tipinho. でもイエス様はそういった人たちを責めたんじゃない。 Mas Jesus olhava para essas pessoas e não 単 os 純に desprezava. 神の国とはこういうもんだよっていうことを示されたんです。 Jesus simplesmente olhava para eles e dizia: o reino de Deus não é isso, o reino de Deus あなたが é 自分 isso. の行いによってしっかりとした行いによって救われようとするんだったら、それ貫いてもいいじゃないか。 E
se o reino de Deus é através dos seus esforços, das suas boas obras, do que você é bom, então você pode fazer dessa でも maneira. 人々が必要としていることは神の恵みじゃないのか。 Mas o que as pessoas desesperadamente precisam é da graça, da misericórdia de Deus. 私は神の恵みとしてこの世にやってきたんだ。 Porque eu estou aqui pela もちろんイ misericórdia. エス様は自分で何をしに来たかって分かってましたからね。 Porque Jesus, ele sabia o que ele tinha vindo fazer 今日だ na って terra. そうですよ。しっかりと聖書に従って生きようという、これ大切なことなんですけど、でもそこで自分の救いを決めてしまうようだったら、聖書に書かれている全てのことを守らなきゃいけなくなるんです。 E aí, quando nós pegamos conceitos religiosos, leis judaicas, e nós aprisionamos a nossa vida a conceitos históricos, e nós não temos a habilidade para interpretar o que a Bíblia quer dizer, nós nos amarramos à religiosidade, passamos a ter um cristianismo で vazio. 私ははっきり皆さんに言うんです。私は欠点だらけです。 E eu quero realmente dizer para você, eu tenho tantos pontos fracos na minha 弱いとこ vida. ろ多いんです。 Eu realmente sou uma pessoa que tenho muitas だから恵 fragilidades. みが必要なんです。 E exatamente por isso que eu preciso da misericórdia. だから私はイエスを信じるんです。 Por isso eu creio em Jesus. 皆さんよく聞いてください。 Escute bem 皆 isso. さんの中で本当に自分にイエス様が必要だって分かっている人どれぐらいいらっしゃいますか？ Quantos aqui sabem que realmente precisam de Jesus em suas vidas? 手挙げなくていいですよ。手挙げなくていい。手挙げなくていい。ね。でもね、本当にそれが分かっていないようなね、言い分があるというか、そんな行動に出ちゃう人、そんなことを言う人たちが結構いるんです。 Mas são muitas as pessoas que não são assim. Elas estão agindo como se elas fossem seus próprios salvador. E começam a criar sua própria salvação. すなわちあんなやつが神様の使者であるわけがないだとかね。 E começa a dizer, aquele fulano lá jamais ele é cristão. あんなのが模範的なクリスチャンとは思えないとかね。 Aquele lá de forma nenhuma ele é servo de Deus. De forma nenhuma ele prega a palavra. でもそういう人たちの前にイエス様が当たったら、イエス様でさえもあんな立法を守ってないやつは神のしもべであるわけがないと言ってしまう。 Mas essas pessoas, se o próprio Jesus chegasse diante delas hoje, eles iriam dizer, Jesus ele não se encaixa no meu molde, na minha Essa geografia. votação- Jesus está desviado. 皆さん、私はもともと自分が罪人であるということをよく分かってるんです。 E eu realmente sei que eu sou, で、自 que 分 eu fui が um た pecador. だ単純にイエス様の恵みによって許された罪人に過ぎないってよく分かってるんで E す。 eu sei que somente pela graça do Senhor Jesus eu fui perdoado e fui alcançado. そうすると他人を裁けなくなってくるんですよ。 Quando a gente entende quem a gente para de julgar os outros. いいじゃないかって思うようになってくるんです E。aí a gente para de ficar impondo aos outros um jugo que a gente não carrega. でもそこで私がね、私がやったんだからってね、あなたにもできるはずだ。私は自分を清めたんだからあなたにもできるはずだって。私はこのような訓練を受けたんだからあなたも受けることができるはずだと。そのように言ってしまうときにどうなるでしょうか。 Mas quando a gente chega para o outro e diz, eu me purifiquei a mim mesmo, então é óbvio que você também deve conseguir. Eu me santifiquei a mim mesmo, eu consegui vencer a minha carne, então você também deve そ conseguir o の人 mesmo. は救いというものが分からなくなってしまうんです。 Esse tipo de crente, ele passa a não entender o que é salvação. 救いって単純なんですよ、皆さん。 A salvação é algo muito simples. 皆さん、信じること、自分を明け渡すことですよ。私はイエスが必要だ。私はイエスの血が必要だと、それを認めて告白することによって救いってやってくるんですよ。 E a salvação é quando eu declaro que Jesus, ele é o meu Salvador, que ele é o meu Senhor. Eu confesso isso. でもね、多くの人たちはいろんなルールっていうのをつけて、いよいよキリスト教を難しくしてしまってるんですよ。 Mas muitos religiosos colocam tanto peso e tanta regra em ser cristão que a porta estreita fica fechada. あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、あんなのはクリスチャンの生き方じゃない、クリスチャンはこうでなければいけないとか、そのように決めてしまうんです。 Crente não veste assim, crente não pinta assim, crente não anda assim, crente não tem carro assim, crente não é. É tudo do diabo. それがどんどん進んでいくと、女性がそのスカートを履かないのは罪だとそのように言い始める。 E aí, quando chegamos nos mais ortodoxos, eles dizem, mulher tem que usar saia, porque é pecado usar calça. 女性が髪の毛を切る罪だと言ってくる。 Mulher cortar o cabelo é pecado. Você vai pro inferno, porque o anjo já catou o teu cabelo e colocou na gaveta. 女性が化粧するなんて、これはイザベルの罪だとか、そんなこと言い始めるんですよね。 Mulheres maquiadas, você Você é pecadora, é o pecado da
Jezabel? 男性も香水つけるなんて罪だ。 Homem usar perfume importado ainda? Pecador. ひげを剃るなんて罪だと。 Barba, tirar a barba, você é pecador. でいろんなことがあるんですよ。 E aí são mais de 6.000 leis. あれをやっち históricas. ゃあれをやっちゃいけない Não これをやっち pode ゃいけない、 isso, ね não pode aquilo. でもね、私本当に尊敬している大川嗣道先生のね考えに賛成してるんです。 Mas realmente tem um pensamento de um pastor japonês muito reconhecido, それはすなわち que eu concordo com ele. 本質以外は寛容であれ、すなわちエッセンシャル、本当に大切なこと、本当に守らなければいけないことは守るべき、でもそれ以外のことはいいじゃないかという。 Onde ele diz que a essência do evangelho nunca pode ser mudada, mas o periférico, isso não importa. だから例えばあるクリスチャンがですね、千年王国はもう始まっている、あるいは千年王国は違う、千年王国はイエス様が再臨した後にやってくるんだとか、いや千年王国というものは、いやその年王国の最後にイエス様が再臨するんだ、それで喧嘩するんです。 E muitos cristãos teólogos, eles estão, sabe, gastando seus neurônios com discursos teológicos. Nós já estamos no milênio. Não, nós estamos no meio do milênio. Não, nós já estamos no pós-milênio. E eles se tornam inimigos, brigando, um acusando o outro. E determinando se Jesus já veio ou se já voltou. いや分からなかったらどうでもいいんじゃないですか。 E se eu não entendo aonde está a época do milênio, então não me い importa. やもっと悪いのはそれで仲違いすることじゃないんで A しょうか coisa ね。 pior é você ficar brigando com discussões tolas, teológicas e criar inimigo por causa disso. 別にイエス様の再臨がずっとあるってずっと後になるとかまだ来ないって信じたってそれ罪じゃないんですよ。 Não importa se eu acredito que Jesus está voltando, se ele vai voltar ainda ou se ele virá daqui a 1000 anos. Isso não muda a minha fé. O que importa é que eu vou para いい ele. ですか皆さん。 Sabe de uma coisa? 多くのクリスチャンと呼ばれる人たちがまだエッセンスを生きてないから神様を本当に体験していないんですよ。 Os crentes que se dizem crentes, que estão difamando os outros, acusando outros, usando a mídia para fazer isso, eles ainda não entenderam a essência do それで上 evangelho. 辺のキリスト教が本物だと信じ込んでるんです。 E eles estão achando que 上辺カッパ a capa religiosa cristã é a essência do でそう evangelho. いう人たちを見てクリスチャンじゃない人はクリスチャンにはなりたくないなと思うんです。 E aí o mundo, quando vê esse tipo de crente, diz: eu tô bem melhor aqui fora, ser igual aqueles doidos, Deus me livre. 私ははっきり言うんですよ。 E eu falo claramente: キリスト教はそういうもんじゃないと。 cristão não é isso. キリスト教すなわちキリストの教え、キリストの教えは命なんだと。 Cristianismo é quando nós nos submetemos ao ensino de Cristo e vivemos como estilo de vida esse 決 ensinamento. して何かを禁止したりするものではないと。 O cristianismo não é uma regra, uma religiosidade, um clube onde você recebe a cartilha de proibições. 禁止のあるところに命って縮こまってしまうんです。 Porque aonde há proibições, a vida é reduzida. だけど本当の福音というものは命が増えるもの、命が大きくなるものなんで O す。 verdadeiro evangelho é onde a vida se multiplica e a vida toma o seu espaço. そこで皆さんに言いたいんです。 E aqui eu quero falar para você. まだあなたを制限している、あるいはあなたの中で膨らもうとしている命を制限している、あるいはその命をダメにしているような古い観念があるんだったら、今日この場所に捨てていきましょう。 E se ainda na sua vida você tem pensamentos, crenças limitantes, padrões errados que têm hoje limitado a tua vida cristã, abandone esses pensamentos hoje e deixe a vida de Deus fluir. 私は出稼ぎ労働者だから、私は工場労働者だから、私は大したことはできない。これは古い観念です。 Se você pensa assim: eu sou apenas um decacegue, eu sou apenas um peão, eu só tenho que trabalhar e trabalhar pela minha cenoura. Se você pensa assim, está na hora de abandonar essa crença. 私はこの分野においては経験がない。だからうまくいかないだろう。これ古い観念なんです。 Se você pensa assim: nessa especialidade eu não tenho experiência, eu não tenho a perícia, então eu não consigo ser um expert nesse assunto. あるいはいい生活をするためには土曜日も日曜日も一生懸命なって働かなければいけない。これ古い観念なんです。 E se você pensa assim: para que eu tenha uma vida financeira abastada, eu preciso trabalhar muitas horas extra todos os dias e trabalhar sábado e domingo também. Esse é um pensamento de crença limitante. 皆さん神様から本当の命を受けたいですか？
か？ Você deseja a vida de Deus, que realmente flui de Deus em sua vida? 本当の生き方をしたいでしょうか？ Você quer viver de fato a vida そして自 abundante? 分の命の最後の日になって、私はしっかりと生きることができた、今からいつでも神様のもとに行くことができると、そのように後悔のない生き方をしたい人どれくらいいるでしょうか？ Quantas são as pessoas que querem realmente chegar ao último dia da sua vida e dizer: eu vivi a minha vida abundante, eu deixei um legado, eu deixei uma história, eu impactei vidas na minha existência. Quantos querem chegar assim だ no ったら final? 古い革袋は今日捨てましょう。 Por isso, se você deseja isso na sua existência, abandone pensamentos limitantes. いや、この革袋大切だし、もう長い間ずっと一緒に来たし、 Ah, mas essa crença que me desgraça, ela é minha, eu nasci com ela, eu vivi com ela a vida あ inteira. これによって私は美味しいブドウ酒を作ったし、 Ah, essa crençazinha, ela fez tanta coisa desgraçada na minha vida que eu acostumei com あ ela. この革袋離したって、無理。 Ah, não dá pra deixar essa miséria, ela é minha. イエス様はこう言われるんですよ。 Jesus diz assim: 捨てなさい。 joga fora. それをもう使うことは不可能だ。 Não há mais como usar isso. 今新しい考え方を受け入れなさい。 Receba agora o novo, o pensamento novo, as crenças que vêm de Deus. 皆さん、古い考え方を持っていたらもう一度言いますよ。命があなたの中で破裂してしまうんです。 Se você continua com crenças limitantes na tua vida, você vai explodir quando a vida de Deus começar a se mover. それで前よりも悪くなってしまうんです。 E você vai ficar pior do que o estado inicial. でもそんなに悪いことを体験する必要はないんです。 Mas você não precisa passar por algo tão traumático em tua 皆さん、 vida. 私たちはイエス様の教えによーく耳を傾けて、 Nós precisamos- イエス様が何を言おうとしているかしっかりとキャッチしなきゃいけません。 Precisamos inclinar os nossos ouvidos para o que Deus está querendo falar para nós e entender o que Jesus estava nos ensinando nessa でもこ palavra. の話と同時にですね、こういった話もあります。これすごく大切なことですから、でもちょっと分かりにくいですから、注意してよく聞いていただき E たいんです。 dentro desse princípio, tem um ponto importante que eu quero compartilhar com você. E eu preciso da sua atenção, porque é muito difícil de ser entendido o que eu vou ensinar agora. これが出エジプト記の4章に書かれてあるんです。 E está escrito lá em Êxodo, no capítulo 11, 24 e 26. 創世記を読んだことがある人、出エジプト記全部読んだことがある人、この中でどれぐらいいらっしゃいますか？ Quantos já leram o livro de Êxodo todinho? Leiam a Bíblia. いや違う、出エジプト記だけ。 Só o livro de Só. Só o livro de 出エジ Êxodo. プト記だけ。はい、どれぐらいいらっしゃいますか？意外に少ないですね。はい、ありがとう Vamos ござ ler い a ます。 Bíblia. はい。出エジプト記だけですよ、皆さん。聖書全体って言ってないですよ。 Só o livro de Êxodo, gente, não é a Bíblia 出 inteira. エジプト記の4章の24節から26節です。 Êxodo 4, 24 e 26. 出エジプト記を1回でも読んだことがあるという人は、これなんだって思ったはずで、思ってなかったとしたら実際読んでないんですよ。 Eu tenho certeza que se você leu esse livro, na hora que você leu, você falou assim: mas o que é isso aqui? Se você não leu, se você não pensou isso é porque você não leu. 出エジプト記の4章の24節読みますね。24節から26 4, 節。 26, 27. さて途中一夜を明かす場所のことであった。主はモーセに会われ彼を殺そうとされた。その時チッポラは火打ち石を取って自分の息子の頬皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。誠にあなたは私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時割礼の上に血の花婿と言ったのである。 4, 24 e 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o crepúsculo do seu filho e o lançou aos pés e disse: certamente me é um esposo sanguinário. E desviou-se dele. E então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. これを読んだ時、読んで、そして読んで、また何回も読んで、わからないんですよ。 E aqui eu li, quando eu li a primeira vez, e eu li de novo, eu não entendi esse versículo. でも、だから祈ったんですよ。 Aí eu orei. そして祈って理解がやっとやってきて、はっきり分かったんです。 Eu orei, então o Espírito Santo pela primeira vez me falou o que significava. で、皆さんをもっと混乱させたいと思うんですね。 E eu quero confundir você aqui nessa manhã. このモーセという人は
どんな悪いことをしたんでしょうか。 O que Moisés fez de ruim, gente? なんで神様がモーセに会われ、モーセを殺そうとしたんでしょうか。 Por que Jesus chega para Moisés para matar Moisés? モーセは悪いことをやったんじゃなくて、神様に従って、そしてエジプトに神様の命令を守るために行く途中だったんです。 Aqui Moisés, ele tinha obedecido a Deus, libertado o povo do Egito, realizado uma série de milagres e estava conduzindo o povo no deserto. だからこの場面の前はずっとモーセと神様と話してるんですよ。あなたが行きなさい、あなたが私の民に語りなさい、民を解放しなさい、エジプトから連れ出しなさいと、そのように言って、その後なんですよ。 E aqui Moisés foi o primeiro homem que falou com Deus face a face. E Deus conversava com ele, dando diretrizes do que で fazer sobre o 神様 trajeto. から命令を受けて、行きたくない、でも従いますって決めたんですよ。 E ele recebeu a direção de Deus, a ordem de Deus, e dizia: eu não quero ir, mas eu vou obedecer a Deus. そして勇気を持って従って一歩踏み入れて、そしてその旅の途中死にそうになるんですよ。 E aí ele obedeceu a Deus, ele tomou passos de decisão e aí quase foi morto. でだからこれはなんでかわからない、皆さんの中でもこのような体験をすることがある人がいるんです。たくさんいるかもしれません。すなわち神様に従った、私はやるぞと、さあリーダーになるぞ、さあ勉強するぞ、さあ新しい人生を始めるぞと、そのように決めて一歩前に出る、その途端悪いことが起きるんです。 E aí talvez você já experimentou algo assim na sua vida. Eu vou ser um líder de excelência, eu vou servir a Deus, eu vou estudar, eu vou ajudar a obra de Deus. E na hora que você toma essa decisão, aí tudo de ruim te acontece na tua vida. この中でまだイエス様をはっきり信じていない人もいますし、あるいはもう告白した、またこれからバプテスマを受けようとしている、そういった人たちもいるわけなんですけど、 E aqui a gente tem pessoas que não são cristãs e pessoas que já aceitaram Jesus e cristãos antigos. 私自身イエス・キリストを信じる前は仏教徒だったんですけど、でもその仏教を捨ててイエス・キリストに従うっていう決意した時があったんです。 Eu era budista antes, budista praticante, mas quando eu encontrei Jesus, eu tomei uma decisão de seguir a Jesus e abandonar toda a で religiosidade. 決心する前って何も悪いこと起きなかったんですけど、決心したら今度は親がものすごく怒り始めたんです。 Enquanto eu estava me preparando para ser um monge budista, para ser aquele religioso, ninguém era contra mim. A minha família me apoiava. Mas quando eu decidi ser um cristão, toda a minha família se levantou contra mim. それで何が起きてるんだとそのように思ったんですね。 E aí eu pensei, mas o que está acontecendo? 皆さん、私たちが神様の言葉に従って正しいことをし始めるときに、必ずと言っていいほど反応というものがある。これも難しい言葉で言うと好転反応って言うんですけど、何か良いことをする、正しいことをするときにそれに逆らうような出来事が起きるんです。 Quando nós tomamos uma decisão firme diante de Deus de mudança de vida, é impressionante como naquele momento se levanta tantas adversidades, o diabo levanta tantas coisas para vir contra a nossa decisão. それでですね、それでいいとして、なぜここで神様がモーセに会われ、神様を殺そうとされたのかということなんです。 E aqui a questão é por que Deus chega para Moisés e quer matá-lo. 皆さん、このことは旧約聖書の文化というものを知らないと全く理解できないことなんですよ。 E se nós não entendemos então as regras religiosas do Velho Testamento, a gente não vai ter compreensão do fundo histórico desse versículo. で、私は旧約聖書何回でも勉強したから、旧約聖書大好きであって心から信じてるんですよ。 E eu me aprofundei no seminário em Velho Testamento, eu amava o Velho Testamento. で、それでですね、皆さん知識としてこの旧約聖書を読むときにね、理解しておきたいんですけど、旧約聖書のユダヤ人の考え方は、これはすなわち全ての出来事は神様が起こしているという、そういう考えに基づいているんです。 E a raiz do pensamento dos autores da Bíblia no Velho Testamento é de que tudo está no controle de Deus, é Deus que faz tudo acontecer na nossa 実 vida. 際は神様がモーセを殺そうとしたんじゃない。でも書き方としてはこうなんです。神様が彼を殺そうとされた。 E de fato o que ocorre não é que Deus
quis matar Moisés, mas a interpretação do autor foi dessa maneira, e ele colocou aqui a sua geografia na circunstância e escreveu como ele 旧 sentia. 約聖書にはそういう箇所がたくさんあるんです。 E no Velho Testamento são muitos versículos que é filtrado pelo filtro do 例 escritor. えばヨブという人は全てのものを失いましたよね。 E, por exemplo, Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha. その時彼は何と言ったか、主は与え主は取られる、褒むべきかな主の皆はと、そのよう E に言いましたね。 aí está o versículo assim, que o Senhor deu e o Senhor tomou, em tudo seja louvado o Senhor. でもこれ聖書をしっかり見ていくと神様がやったんじゃないんですよね。 Mas quando a gente vê totalmente toda a história, o fundo histórico grego e hebraico, a gente vai ver que não foi Deus que fez. そしてダビデのことがね、第一サムエルと列王記に書かれているわけなんですけど、歴代史かな、書かれているわけなんですけど、その第一サムエルの終わりの方ですね、ダビデが罪を犯したところが出てくるんですけど、 E aí, quando a gente vai lá ver a história dos reis, a gente vê quando Samuel, o profeta Samuel vai falar com Davi, 違う違う、no final de livro de Samuel. no final do livro de Samuel, quando Samuel vai falar com Davi, fala... 違う、サムエル関係ない。リブロジサムエルをペナス。ダビペコということ。 Tá, que está escrito que Davi pecou. 何をやったかというと、人口調査をするんですけど、そのサタンがそのように仕向けたと書かれているにもかかわらず、他の箇所では神がそのようにさせたとそのように書かれてるんですね。 E quando fala, o versículo, em um versículo fala que Deus fez it. havia provocado ele. E em outros versículos está escrito que Satanás havia feito com que ele fizesse. だから皆さん、まとめて言うならば、旧約聖書の中の考え方というものに、全ての出来事の主人公は神であるという、その基本的な考え方があるんです。 E era comum a ideia no Oriente, de todos os autores do Velho Testamento, de que Deus faz o mal e que ele governa o mal e o bem e manda isso. でもはっきり言いますよ、神様がこういうことをしたんじゃないんです。 Mas eu quero dizer bem claro para você, Deus não fez でも神 isso. 様が作った法則がこうさせたんです。 Mas Deus já estabeleceu leis no universo prontas e estabelecidas que se você usá-las ou não, você vai ter um 皆さんよく聞いてください。 resultado. Escute bem 神 isso. 様は本当にいい方なんです。 O nosso Deus é um Deus bom. 愛なる方なんです。 É um Deus que ama. で、旧約聖書とか読んでるわ、神様怖いなって、神様怖い方なんだとそのように思うならば、聖書を本当に理解していないんで E す。 se você vê o Testamento, o Velho Testamento e diz, nossa, Deus é horrendo, Deus é que fulmina, então você não entendeu ainda o que é o Evangelho. 悪いことが起きるのは法則をよく理解していないからなんですよ。 Quando o mal nos vem é porque nós não estamos usando as leis estabelecidas para igual para todos. だからホセア書6章4節に書かれてありますよね。私の民は知識がないので、そのはっきりとした法則の知識がないから滅びに向かっている。 Por isso lá em Oséias diz que o meu povo perece porque não tem o conhecimento. Não conhecer as leis universais nos faz atrair o mal. 法則あるいは法律だとかそういうものを知らないとき、神様が定めた法律だとか法則だとかいうものを私たちが知らないとき、私たちは勝手に罠にはまって勝手に悪い目に遭うことになっているん E です。 quando nós não nos submetemos às leis estabelecidas por Deus, quando nós não nos submetemos ao padrão universal que Deus colocou para todo ser humano, nós caímos em armadilhas e nós atraímos o mal. こういう人がいるんですよ。 Tem pessoas assim. 車を電柱にぶつけたって。 Eu bati o meu carro num poste. なんで神様は守ってくれなかった？ Porque Deus não me protegeu dessa batida. 神様の答えはこうなんですよ。 E aí Deus responde para essa pessoa. なんでブレーキ踏まなかったのか。 Porque você não pisou no freio que você tinha debaixo do seu pé. そしたらそうですよ。ブレーキ踏んだら止まれるんですよ。 Se você pisar no freio, o carro para. だけどこれ神様じゃなくて人間が作ったんですよね。車っていうのは人間が作りましたね。 E o carro, ainda que a essência venha de Deus, quem fez foi um engenheiro humano. そしてそれね、車をぶつけてしまった人がね、その車作ったフォードでもいいですよ。フォードさんに対してね、フォードさん、 Toyota. トヨタでもいいよ。車作った人、どうしてくれるんですか。車ぶつけたじゃないですかと。そのように言ったら皆さんどう思います？ Então, se você está no seu carro da Toyota, e aí você bate o carro, depois que você bate o carro, você liga para o engenheiro da Toyota, que é isso que você está fazendo comigo?
como é que você deixou eu bater o meu carro? 車に欠陥があったんでしょうかと、ね、問題がありましたか。 E aí o engenheiro vai falar assim, havia algum defeito técnico no carro, havia alguma falha na performance da mecânica, enfim, dos いや trens. 車は完璧だった、ただ電柱にぶつけたんだ。 E aí você fala assim, não, o carro não tinha nenhum defeito técnico, ele estava legal, mas eu bati o carro. どうしてくれるんだ O と。 que você vai fazer por mim? Como é que você vai agora resolver esse problema? これおかしいですよね。 Gente, vocês não acham que isso é... でも多くの Estranho. 人たちが神様に対してそんな態度を取ってるんですよ。 Mas a maioria dos cristãos, eles olham para Deus com essa atitude. 神様はこの世界を作ったんですよ。 Deus criou o universo. でこうすればいいということもちゃんと教えてくれ E るんで Ele すよ。 nos ensinou o que fazer para vivermos bem nessa terra. でもそれを無視して自分の生き方をしてバーンとぶつけて、神様なんでこんなことをされるんですかとそのように言うんで E す。 aí a gente ignora a verdade, ignora as leis estabelecidas por Deus para as nossas vidas. Vamos lá, nos batemos, nos estrupiamos, depois chegamos para Deus, Deus, porque o Senhor deixou me estrupiar? イエス様もこのようなことを言われたんです E よ。 aí Jesus disse assim, 私は世を裁くために来たんじゃないよ。 eu não vim para julgar, でも世を裁くものがあるんだと。 mas o mundo tem, 小崎銃が mas existe aquele que julga o mundo. それは私の言葉だと。 A minha palavra julga o mundo. イエス様自身は全ての人を愛しているから全ての人を救いたい。だから裁かないんですよ。 E Jesus, ele veio para amar a todos e salvar a todos. Por isso ele não se colocou como aquele que で julga. もイエス様が語った言葉っていうのは絶対であり、それは曲げることができないんです。 Mas a palavra é estabelecida desde o firmamento, que já foi colocada como leis rudimentares do universo. Essa não pode ser mudada. だからイエス様ご自身は裁かない。でもそのイエス様の言葉によって私は裁かれてしまうんです。 E Jesus, ele não se levanta para nos julgar, não se levantou para nos julgar, mas ele já sabia que havia um sistema totalmente pronto que julgaria você e que te daria o teu resultado. でこの言葉が何を言いたいか、モーセの話に戻るわけですけど、モーセは何をやったんでしょうか。 E aí, quando nós entendemos isso, voltamos para Moisés e aí a gente pensa, o que Moisés fez? モーセは法則を学ばなければいけなかった。 Moisés, ele tinha que guardar aqui algumas leis. すなわち神のミッション、神のその命令を守ってそれに従って物事を遂行するにあたり、彼は全ての面において神に従っていなければならなかったんです。 Ele precisava, como modelo, como padrão, como o primeiro, de em todo o processo seguir tudo corretamente como tinha sido lhe orientado e como as 彼 leis. は神のしもべとして、神から使わされたものとしてエジプトにいたイスラエルたちに会うところだったんですけど、残念ながら彼自身、自分の息子たちに神の教えというものをしっかりと教えていなかった、すなわち実行していなかったんです。 E Moisés, ele foi escolhido para ir levar o povo à libertação, para o povo encontrar com Deus, mas Moisés não tinha ensinado os caminhos de Deus à sua família, à sua mulher e aos seus filhos. だから自分の息子たちに割礼をしなかった。それでモーセが死にそうになっている時、これはただの想像のはずなんだけど、悪夢にうなされて死にそうになっている、助けてくれ助けてくれとそのように言っている。それを見た奥さんであるチッポラは、これは私が反対してたからだということで、チッポラさんはイスラエルの人じゃないです。ユダヤ人じゃないです。ミディアン人であります。そのチッポラさんが自分の息子の割礼をね、施してですね、おちんちんの皮を切るということですよ。それを切って、そしてモーセの両手足につけるということで、分かりやすく言ったらそうなりますよね。それをしたんです。 Então, Moisés, ele mesmo fazendo todo o povo de Israel ser circuncidado, todos os filhos, ele não circuncidou os seus filhos. E então veio a presença de Deus para matar Moisés. Quando a esposa dele viu aquilo, ela na hora entendeu que era Deus vindo porque ele havia desobedecido um acordo com Deus. Então ela mesma pegou os seus filhinhos e ela mesma fez então circuncisão. Era outra palavrinha aqui. そしてその割礼を実際に実行したときどうなったかというと、モーセはそこで解放されたんです。 E aí quando finalmente então ela cortou o crepúsculo das crianças, então Moisés foi libertado daquela presença de morte. それは何をしているかというと、何を言いたいかというと、神様の命令を守りたい、神様のミッションを行いたい。そんな時に中途半端な気持ちでいるんじゃない。まず自分の家族
くから守っていなければいけないことがあるんじゃないのかということを知らなければいけなかった。モーセはそれで学んだんです。 Aqui, Deus está querendo falar para Moisés que quando você for obedecer a minha ordem, quando você for cumprir o meu mandamento, quando você for se levantar como líder para alguma coisa, não venha com uma intenção dupla, com meias verdades ou com meia obediência. Quando você for fazer, comece vivendo isso na tua casa, comece vivendo isso com os teus filhos. モーセがね、いや私は神様からこうやって言われたけどいいじゃないか、奥さんはミディアン人なんだし自分の子供たちもまあハーフだしいいじゃないか、別にイスラエルの教えを教え込まなくたって神様の教えを教え込まなくたって彼らなりの文化があるんだしいいじゃないかと、そのような気持ちでいたみたいなんです。 E Moisés, ele estava assim: bom, minha mulher é estrangeira, os meus filhos também têm dupla nacionalidade. Ai, dá um trabalho ensinar isso para eles, é uma cultura judaica, eles são de outro país. Deixa para lá, eu vou deixar esse processo que dá trabalho e vou só cuidar do povo de Israel. でもそれは彼の古い皮袋だったんです。 E essa era o seu odre velho. 途中で破裂してしまいました。 No meio do movimento da vida de Deus, explodiu. 危うく命を落とすところだったんですよ。 E por um triz ele não chegou a morrer. でもその結果、それで学んだ結果、新しい皮袋を手に入れた結果、彼は地上で最も神様と親しい人間と呼ばれるようになったんですよ。 Mas quando ele entendeu o princípio do que Deus queria ensinar para a vida dele, ele então se tornou o homem que mais contemplou a Deus, que andou com a Deus na 話は face da 進んでいきま terra. す。イスラエルの人々はエジプトで奴隷であったんですけど、神様によって解放が宣言されました。 E o povo de Israel, eles eram escravos, mas foi declarado a libertação do povo. そしてモーセがそのことを人々に言った時どうなったか、もっと事態が悪くなってしまったんです。 E quando Moisés chega ao povo e fala isso para eles, a coisa piorou. なぜならイスラエルの人々は神様がいかに力強い方であるかを見る必要があったんです。 Sabe por quê? Porque o povo de Israel precisava ver que o Deus de Israel era um Deus forte. ダビデは正しいことを行ったにもかかわらず、サウル王によって命を狙われることになったんです。 E Davi, ele estava fazendo certo diante de Deus, diante dos homens, mas o rei Saul perseguiu ele para matá-lo. でもそれはダビデが忠実であることが大きな祝福につながるということを学ぶためであったんです。 Mas isso aconteceu para que Davi entendesse o caminho da justiça de Deus. そのようにして私たちは古い考えを次から次へと捨てていかなければならない。 No meio desses conflitos existenciais, nós vamos nos deparando com muitas crenças limitantes que vamos ter そし que て新しい abandoná-la. 皮袋、新しい観念を手に入れて命を手に入れなきゃいけない。 E aí nós recebemos um novo odre e um novo pensamento de Deus para uma nova fase. だから今皆さん、神様があなたに与えておられるメッセージをよく理解してください。 Por isso eu quero que você compreenda profundamente essa palavra nessa manhã. 私たちが本当に生まれ変わりたいと思ったら、本当に神様と親しい生き方をしたいと思ったら、古い観念を捨てなければいけませんよ。 Se realmente nós queremos estar com Deus, andar com Deus e viver a plenitude de Deus nessa terra, precisamos abandonar as crenças que nos prenderam na vida que estamos agora. 途中で悪いことが起きるかもしれません。もしかしたらそれは古い皮袋を捨てなければいけないというサインかもしれません。 E talvez no meio do percurso da sua decisão, coisas ruins virão, situações que virão te afligir, virão te mostrar que é esse o pensamento que precisa ser trabalhado na sua vida. 古い習慣や古い人間関係というものを捨てなければいけないかもしれません。 E Deus, nessas circunstâncias, Ele nos mostra quais são os pensamentos errados e as companhias erradas. Talvez são pessoas que você vai ter que abandonar. でも捨てることによって私たちは新しいものを受けることができるんですよ。 Mas quando nós abandonamos o contágio social errado, pensamentos errados, o novo de Deus 立ち上がって acontece. お祈りするときを申しましょう。 Vamos nos levantar agora.